Irmãos, vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Se o Senhor permitir, vamos, pelo menos nesse momento, encerrar as reflexões propostas para esse assunto. Na verdade, do meu planejamento era para encerrar semana passada. Como me falaram que não tinha ninguém para a escala de hoje, eu falo, não, nós vamos ficando. E se não tivesse mais outras pessoas para frente? Como eu falei com os irmãos, esse assunto, ele é um assunto que dá para a gente ficar muito tempo meditando nele, porque ele é um assunto que atinge a todos nós, é um assunto que traz um impacto prático para o nosso cotidiano, e ele é um assunto muito vasto nas Escrituras. Nós não precisamos ficar pincelando textos. As Escrituras vão, de antemão, nos avisar, advertir acerca do conflito entre a soberania divina ou a soberania das riquezas na nossa história. Estava lembrando que a maioria dos estudiosos vão dizer que o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Então, alguém vai falar, não, é Gênesis, que fala de Adão e Eva. Não, Gênesis foi escrito por Moisés. Então, Jó foi escrito antes de Gênesis. O Pentateuco foi escrito depois. A maioria dos estudiosos vão dizer que, provavelmente, pelas pistas do livro, Jó foi contemporâneo de Abraão. E é o livro mais antigo, então, que nós temos na Bíblia, o livro de Jó. E no capítulo 1 do livro de Jó, então, no primeiro capítulo do livro mais antigo da Bíblia, nós já temos esse desafio das riquezas, dos bens e a quem nós servimos. Então, lembra quando Satanás está conversando com o Senhor e o Senhor fala com ele, observaste os meus servos, Jó? E aí Satanás fala para o Senhor Deus, com todo respeito, Deus, qualquer um, Qualquer um vai te servir. Olha como o Senhor abençoou ele. O Senhor o cercou de uma sebe, e o Senhor prosperou suas obras, seus trabalhos, e o Senhor multiplicou os bens dele. Então o Senhor fala, não é por isso que ele é um servo meu. Você está autorizado a tomar todas essas coisas dele. E é tão bonito, tão impressionante esse capítulo 1 do livro de Jó, porque vemos então aquela série de fatos e acontecimentos contra a vida dele, 4 situações, e são situações sobrenaturais, É um vento que vem e mata, é um fogo que desce do céu e consome, são inimigos que invadem, matam e destroem, e Jó ele vai recebendo, e as Escrituras dizem que assim que terminou um mensageiro de falar, chegou outro. E quando esse terminou de falar, chegou outro. E numa vez só, Jó ele perde todos os bens que ele tinha e seus filhos morrem. Aí nós chegamos no versículo 20 do capítulo 1, onde se diz que Jó, ao ouvir todas essas coisas, ele rasga o seu manto, raspa a sua cabeça, se lança ao chão e adorou a Deus. E qual que é a adoração de Jó? Nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E isso é o primeiro capítulo do livro mais antigo da Bíblia, para mostrar que há uma rivalidade pelo nosso coração desde sempre. O homem está sempre sendo seduzido e tentado para que outros deuses se assenhorem de nós. Como já falamos tantas vezes, tantos irmãos, à luz das Escrituras, é que o que nós entendemos é que não há nenhum ser humano nesse planeta que não tem um Deus sobre a sua vida. Não existe isso. Mesmo o ateu, mesmo aquele que fala que não acredita em Deus, nós deveríamos ressignificar essa frase deles. Nós deveríamos falar, não, você é ateu, significa que você não crê no meu Deus. Mas você tem uma mente que vai governar a sua vida. Aí ele pode falar assim, não, o meu Deus sou eu mesmo. Ok. Como a Bíblia fala, o seu Deus é o seu ventre. Você é conduzido pelas coisas que você conclui pela sua própria razão. Só que as coisas que eu concluo pela minha própria razão, o que eu não percebo,
é que ela é definida e construída por vozes e espíritos que estão me influenciando. Então, não há como um ser humano, a nossa estrutura foi feita assim, todo ser humano, porque somos frágeis, nós não temos poder sobre nada. Nós não temos poder sobre o tempo, nós não temos poder sobre o espaço, nós não temos poder sobre o futuro, nós não temos, quem está aqui agora, nesse exato momento, não tem poder nenhum sobre as pessoas que amam, que não estão aqui, nem com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós não temos poder contra doenças, né? Nosso poder ele é limitado, contra a violência, contra a economia, nós somos muito frágeis. E aí Paulo, em Romanos, ele também traz uma sentença que é muito desafiadora para nós, porque Paulo vai falar... obrigado. Paulo vai falar, observe a sua vida, aquela voz, aquela pessoa que você se sujeita, obedece, ele é o seu Deus. Você pode servir ao Senhor Deus ou você pode servir qualquer outra voz e influência. O que nós não precisamos gastar muito tempo falando, porque todos nós somos prova disso, é que há uma pressão nesse mundo que tenta definir a nossa identidade existencial, nosso tempo, nossa energia, aonde, consequentemente, eu começo a colocar minha esperança, onde, consequentemente, eu coloco a minha ansiedade ou o meu descanso, onde, consequentemente, eu começo a definir meus valores de sucesso. Então, isso, sem dúvida alguma, está relacionado a reinos e a valores distintos. Lemos algumas vezes, o Senhor Jesus diz isso algumas vezes nos evangelhos, que Deus não enxerga a existência humana como o homem enxerga. Então, claramente, o Senhor Jesus diz que não consiste a vida do ser humano dos bens que ele tem. Claramente, o Senhor Jesus diz que, cuidado, aquilo que os homens valorizam muito, Deus considera abominação. Então, nós precisamos ressignificar a nossa fé e a história da nossa vida nessa terra à luz das Escrituras, pelo poder do Espírito Santo. Então, nós estamos aqui justamente nesse recorte, onde Paulo fala das ofertas aos irmãos pobres em Jerusalém, e essa frase, essa expressão, então, ela disparou algumas reflexões que eu trouxe para os irmãos, e todos vocês necessitam considerar elas diante do Senhor. Seria muito bom se no Novo Testamento tivesse instrução apostólica para a gente falando, é o seguinte, você vai pegar 10% do que você ganha e entregar para os irmãos. Quase que nós não precisaríamos discutir. Mas como tudo no reino do Senhor é muito vivo, e ele carece de realidade do coração, nós não temos essa instrução no Novo Testamento. O Novo Testamento não nos fala de porcentagem, não existe essa expressão do dízimo no Novo Testamento. O Novo Testamento, tudo no reino do Senhor Jesus é radical. Então, tudo é dele e para ele, e nós vivemos por meio dele. E essa questão das riquezas e do dinheiro necessita ser uma questão que é fruto de uma revelação espiritual onde nós entendemos por que ofertamos. E esse foi o meu esforço. Meu esforço com os irmãos ao compartilhar esse assunto é perceber que não podemos servir a dois senhores, que a riqueza nas Escrituras é colocada como uma mente espiritual que tenta se assenhorar da nossa vida. Ela traz benefícios, mas ela também cobra um preço muito grande da nossa história. O Senhor ele vai falar, cuidado, onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Cuidado, aquilo que é importante para você, é ali que seu coração está. E você não vai poder servir a Deus e as riquezas. Essas coisas têm poder de mudar a forma como enxergamos a vida. Então, se os nossos olhos forem bons, nosso corpo também será luminoso. Se os meus olhos forem maus, então eu andarei em trevas. Por isso, cuidado. Repense a forma que você enxerga a sua vida. A reflexão do Mateus no Partir do Pão, ela é uma reflexão recorrente entre nós. Se o Senhor aparecesse agora aqui e a gente chegasse aos pés dele, e o Senhor falasse para você, o que você quer? Né? Talvez não seria, Senhor, eu quero ver. Eu quero enxergar as coisas na tua perspectiva. Porque deveria dar um frio na nossa espinha a informação dos laodicenses. Quando o Senhor Jesus diz à sua igreja, lá em Apocalipse 3, você é cego,
Você não está enxergando as coisas adequadamente. E um sinal da cegueira está justamente numa pessoa autossuficiente que acha que enxerga. Não é isso também a crise? Olha, eu abri nos parênteses da introdução, que eu não deveria abrir, né, Eunice? Mas não é isso que o Senhor fala ali em João, quando ele vai falar do cego de nascença? Não é essa a crise de João 9? Não é assim que o Senhor termina ali? Ele fala, o pecado de vocês não está no fato de vocês serem cegos. Ele falando para os fariseus. Está no fato de vocês falarem, nós enxergamos. E pelo fato de vocês falarem que vocês enxergam, aí se prova que vocês estão cegos. Vocês não estão vendo. E vocês se acham autossuficientes. Então, quando a Escritura ela fala, cuidado, onde o seu coração repousa, onde o seu coração descansa, aquilo que te define vai fazer com que você enxergue a vida, o mundo, os sistemas, os processos. Isso modela você. Então, o nosso coração define nossa visão de valores e de significado de vida. Então, é muito importante percebermos isso. A avareza é idolatria. A oferta é uma maneira prática de profanarmos mamon, de falar, meu coração e a minha confiança não estão nos bens. Eu não vou acumular como uma resposta para uma segurança para o meu futuro. Tentamos propor também que ofertamos porque nós vamos descobrir que o Senhor Deus estipulou e estabeleceu que a igreja precisa promover justiça social ao distribuir aquilo que superabunda na minha história para abençoar os irmãos que têm necessidade e carência. Instrução muito clara na Bíblia. Então, será uma pena, será uma derrota tremenda na nossa história. Ao um dia chegarmos diante do Senhor, é um contexto um pouco diferente, mas eu vou pegar emprestado, Mateus 25. O Senhor falando, eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu estive nu e você não me visitou, eu tive frio e você não me vestiu. Você não percebeu, você pegou as coisas que eu te dei, e o que eu te dei era para você usar isso no meu reino, e você tomou para si. É a parábola dos talentos, porque ali os talentos, a gente faz essa confusão, né? Quando tem um de 5, 2 e 1 talento, aí pega aquele que ganhou 1 talento, a gente fala, qual que é o seu talento, irmão? Fala, eu sei sapatear, né? Não é esse talento, né? Na Escritura, sei falar a língua do P, meu talento é, não é isso que a parábola que é. A parábola está dizendo de dinheiro. Talento aqui nas Escrituras era a medida de 6.000 denários. E o pior de todos aqui nessa parábola do Senhor recebeu 1 talento. 6.000 denários, trabalho de 16 anos de trabalho. Denário era trabalho de um dia, salário de um dia. E ele pegou aquilo que o Senhor dele deu a ele e enterrou na terra. Pegou aquilo e jogou no mundo. Pegou aquilo e investiu nas coisas dessa vida. Mas ele um dia teve que dar satisfação ao seu Senhor. E o Senhor falou, ok, o que eu te dei, o que você fez? Você acha que o talento que eu te dei era para você? Você não conseguiu perceber que na igreja, no corpo de Cristo, na unidade dos filhos de Deus, eu abençoei você, te dei diplomas, capacitação, eu abri portas, eu te prosperei de várias formas para você ser um agente transformador e um agente abençoador do meu reino. Você pegou isso e jogou na terra, você enterrou isso. Você pegou isso para você, escondeu, não devolveu para o meu reino. Então eu tentei dizer para os irmãos que a oferta é um mecanismo muito prático que temos de trazer igualdade e justiça. Senhor, tudo aquilo que excede as minhas medidas, não pode ser para mim, é para o teu reino. Isso aí é para o Senhor usar nos teus propósitos. Talvez essa seja uma dica para entendermos o que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o Senhor Jesus fala, e eu te garanto que todas as coisas, todas as solicitudes dessa vida te serão acrescentadas. Você precisa crer nisso. É por isso, mega parêntese de novo, que lá em Isaías 58, quando fala do jejum, o Senhor ele condena porque o povo do Senhor não guardou o seu sábado. Figura tão precisa de descansarmos no Senhor nosso futuro. Então estamos sempre muito preocupados em achar que nós vamos garantir essas coisas.
que também lá em Êxodo, Mateus leu isso, quando o Senhor estabelece o maná, ele estabelece esse sábado, você não vai guardar maná sábado, o sábado é para você descansar. Então o Senhor fala, não coloque a sua confiança nas riquezas, elas são instáveis, elas vão passar. E eu gostaria de fechar essas ideias, falamos semana passada sobre uma falta de compreensão, ou talvez nós todos percebamos, é que as riquezas e a forma como o mundo está estruturado, ele é um mundo corrompido, não só na natureza humana, mas é um mundo que, ao buscar o consumismo e a extração máximo possível dos recursos naturais, nós estamos vivendo num mundo que está se exaurindo. A criação, a natureza, está clamando para o seu Criador. É só estarmos um pouquinho atentos vendo o jornal que nós vamos perceber que vivemos num mundo doente. Vivemos num mundo que não está saudável. E o Senhor Deus tem nos dito que Ele virá e destruirá aqueles que destroem a terra. Esse mundo não foi feito para o caos, para a entropia, para essa falta de harmonia que nós todos estamos inseridos e vivendo. E nessa manhã eu gostaria de contribuir com os irmãos para fechar essas ideias, tentando olhar nas Escrituras uma coisa que parece ser muito óbvia para todos nós, mas é que o Senhor Ele tem nos deixado claro, através da sua palavra, o final dessas coisas. E é por isso que isso deveria checar muito a nossa fé. Então, se nós olhássemos aqui em Lucas capítulo 3, palavras de João Batista, quando ele é questionado e arguído, perguntado por aqueles que tenham ouvido a sua mensagem sobre o arrependimento. Então, no versículo 10, Lucas 3. Então as multidões interrogavam a João Batista: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes João Batista: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. E esse Cristo, esse que virá, o que ele vai fazer? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e a sua pá a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. E aqui em Lucas, capítulo 17, versículo 26. Agora é o Senhor Jesus dizendo aos seus discípulos: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los, e de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Senhor, nós nos aproximamos de Ti, pedindo ao Senhor que o Senhor abra os nossos olhos. Nós precisamos ser impactados, transformados e renovados pela mensagem da Tua palavra, Senhor. Senhor, vem aumentar a nossa fé nesses dias. Vem, Senhor, nos levar a experimentar da Tua realidade espiritual. Oramos ao Senhor para que os textos, as reflexões, toda essa meditação, ela possa encontrar um caminho de graça e de poder espiritual, Senhor. E o Senhor possa prosperar os Teus interesses no nosso coração e no meio dessa assembleia.
É o que nós rogamos a Ti, agradecidos pela Tua provisão, em nome do Senhor Jesus. Eu queria pegar emprestado com os irmãos, para a gente conseguir pegar uma estrutura, porque eu gostaria de ler alguns textos em Apocalipse, que talvez corrobore, contribua com essa informação. Por que nós não devemos investir nesse tempo, nesse século, nas coisas dessa vida? Vai passar, todos nós sabemos disso. Mas é importante, talvez, a gente só contextualizar, e eu gostaria de pegar só 3 versículos com os irmãos. O primeiro está em Isaías, capítulo 21. Nós temos em Apocalipse 17 e 18 a visão da derrocada e da destruição da Babilônia, a grande meretriz. É muito importante, quando lemos Babilônia em Apocalipse, trazer esse contexto do Velho Testamento para entender o que o Senhor está apontando e o que o Senhor está dizendo. Obviamente, às vezes algumas pessoas interpretam o Apocalipse assim, mas me parece que eles invertem a lógica. Obviamente, a Babilônia terrena, a Babilônia que existiu na época dos caldeus, ela é uma figura de uma grande Babilônia espiritual que se apresenta em Apocalipse, e não o contrário, né? Então, a Babilônia que aconteceu no Velho Testamento, ela nos indica alguma coisa muito importante, porque se nós lermos Isaías e Jeremias, por exemplo, existem profecias contra várias nações. Então, você tem Egito, os Moabitas, os Amonitas, você tem os Etíopes, você tem várias nações que o Senhor levanta profecias contra, inclusive Babilônia. Aqui em Isaías, você tem Isaías 13, Isaías 21, Isaías 43, Isaías 47, Isaías 48, falando de profecias contra a Babilônia. E essas profecias, elas, como nós sabemos que é uma regra de hermenêutica, ela tem dupla referência. Ela aponta para aquele momento, mas ela também aponta para um princípio espiritual que vai se consumar ali na frente. Os irmãos lembram do irmão Dino, ele falava isso para a gente, as profecias da Bíblia são como um rifle, que você tem uma mira aqui e uma mira na ponta do cano, e você precisa alinhar as duas. Existem profecias na Bíblia que falam das nações e de situações em Israel naquele tempo, mas isso aponta também espiritualmente para algumas coisas que ainda hão de acontecer. Por que as Escrituras escolhem Babilônia em Apocalipse e não escolhem qualquer outra nação? Esse me parece um ponto importante para nós, porque Babilônia, na Babilônia, e quando um judeu lia, na época do Senhor Jesus, ou quando João teve a visão dessa Babilônia, ali no final do 1º século da era cristã, ele não tem dúvida nenhuma. A Babilônia foi a nação que fez algumas coisas contra o povo de Deus. Uma das coisas que a Babilônia fez foi destruir Jerusalém. Uma outra coisa foi destruir a casa de Deus. Babilônia destruiu o templo. Babilônia raptou, levou embora os utensílios sagrados da casa de Deus. E a Babilônia levou cativo o povo de Deus. Então a Babilônia, nas Escrituras, ela aponta para alguma questão espiritual que nós não devemos considerar uma coisa de pequena monta. Babilônia na Bíblia é um poder, é um império, é um modelo satânico que destrói a casa de Deus, que profana as coisas santas da casa de Deus e, consequentemente, ao oprimir o povo de Deus, ele tem o poder de levar cativo, de tirar o povo de Deus de onde eles deveriam estar e levar eles para uma terra onde eles não deveriam estar. É claro que a minha sugestão para os irmãos é que isso é espiritual. Então, irmãos, se nós pudéssemos ler aqui em Isaías 21, versículo 9, vai dizer: eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse: caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura de seus deuses jazem despedaçadas por terra. Ó povo meu, debulhado e batido como o grão da minha eira. Né, algumas versões falam que o povo de Deus é o trigo da ira do Senhor. Se os irmãos lerem aqui em Jeremias, capítulo 51,
Jeremias 51, versículo 33. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha de Babilônia é como a eira, quando é aplanada e pisada. Ainda um pouco, e o tempo da ceifa lhe virá. Versículo 45. Saí do meio dela, ó povo meu, e salve cada um a sua vida do brasume da ira do Senhor. É Apocalipse, capítulo 14. Versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Versículo 14. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, para que aquele que se achava sentado sobre a nuvem tomasse a sua foice e ceifasse a terra. Então, versículo 16 fala: e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Os irmãos podem só virar a página, nós vamos ler alguns versículos no capítulo 17 e 18, mas eu queria chamar a atenção dos irmãos, talvez de uma figura bíblica que o Senhor usa aqui, que ele sempre vai trazer um paralelo, e talvez isso faça sentido em alguns simbolismos que nós lemos no Novo Testamento que nós não conseguimos compreender. O que o Senhor está falando, nós lemos isso em Isaías 21:9, em Jeremias 51, nós estamos vendo isso em Apocalipse 14, é que o Senhor, ele chegará um dia em que ele condenará a Babilônia, esse sistema espiritual que está sobre o mundo. E sempre ele faz essa conexão, que quando ele ceifar essa terra, quando o Senhor ele fizer esse processo de passar a foice, separar as coisas, vamos pegar Mateus 13, a parábola do joio e do trigo. Quando o Senhor for separar aquilo que é joio do trigo, vai acontecer alguma coisa. Lá em Mateus 13, o Senhor Jesus usa essa expressão também. Assim será na consumação dos séculos, quando o Senhor separará em feixes o joio e o queimará, e o trigo ele levará para sua casa. O que nós estamos meditando nesses dias é que há uma estrutura espiritual sobre esse mundo que já está condenada pelo Senhor, e o Senhor tem insistido conosco sobre esse assunto. Não é uma nem duas vezes. Esse assunto é um assunto com muitas referências bíblicas. Saí do meio dela, povo meu, expressão que aparece algumas vezes no Velho Testamento, e ela se consome nesse apelo aqui em Apocalipse no Novo Testamento. A Babilônia, ele é um sistema que quer te cativar e quer te levar para o meio dele. E eu estou falando para você, sai desse sistema, sai dessa proposta, desse estilo de vida, porque essa proposta será condenada e queimada no fogo. É a figura da ceifa. O Senhor, o que é a eira? Quando a gente leu aqui em Isaías, a eira era um pedaço de terra na fazenda, na casa do dono ali da lavoura, que ele levava a ceifa, então ele ceifava o campo, pegava tudo isso e levava para um espaço, para depois de esparramar, depois de colocar tudo aquilo que foi ceifado, ele começava a tirar a palha, o mato, o joio, tudo aquilo que não presta, ele separava do fruto, principalmente do trigo nesse caso. E o que ele fazia com aquilo que não prestava? Ele queimava para que aquilo deixasse de existir. E o alimento e o fruto produzido, ele levava para sua casa. Lemos aqui em Lucas que essa é uma palavra profética que João Batista dá acerca do nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus é aquele, e a gente sabe que isso não se cumpriu na sua primeira vinda, mas há de cumprir-se na sua segunda vinda. O Senhor Jesus é aquele que tem na sua mão uma pá, e ele limpará completamente a sua eira. O Senhor, ele chegará um dia que ele separará, isso aqui não presta, isso aqui não tem valor,
isso aqui não corresponde ao meu reino, isso aqui não corresponde à glória de Deus, isso aqui é inútil para a glória de Deus, isso aqui é inútil para os propósitos divinos, e tudo aquilo que é inútil será queimado. Essa é a promessa do julgamento do Senhor. É essa figura e essa perspectiva da eira, e nós, como povo de Deus, somos seu trigo. Então nós sairemos desse processo, o Senhor Ele expurgará essa terra, e aquilo que não tem valor será queimado, e aquilo que tem valor, aquele fruto, será entregue para o Senhor. Então chegamos aqui em Apocalipse, capítulo 17, onde João tem essa visão, e é muito interessante, porque ali no Velho Testamento, até essas expressões caiu a Babilônia, né? Sair da Babilônia. Quando chegamos em Apocalipse, as Escrituras acrescentam esse adjetivo de força, de tamanho. Então vai sempre aparecer a grande Babilônia, ou Babilônia a grande. Por quê? Porque é como se o Espírito Santo estivesse nos mostrando, agora eu vou mostrar para vocês o que espiritualmente domina essa terra. E ela é muito grande. Ela tem muito poder. A sua abrangência é global. A sua abrangência é mundial. E nós, então, entendemos que a Babilônia do Velho Testamento, ela é um tipo, ela é uma figura que aponta a uma Babilônia espiritual. Então, no versículo 1, veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. No versículo 15 desse mesmo capítulo, o anjo explica para João que essas águas são povos, multidões, nações e línguas. Então, João vê que essa meretriz, essa prostituta, ela está sentada sobre os povos, multidões, nações e línguas, e com ela, versículo 2, se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. João tem essa visão, e ele começa a ver essa meretriz que, à medida que vai passando o capítulo, se os irmãos verem aqui o último versículo do capítulo 17, João ele ouve e ele entende que essa mulher é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. E aí eu também acho que a gente tem que fazer um marco aqui interpretativo, e eu vou precisar reforçar isso com os irmãos. Nessa semana mesmo uma pessoa me procurou e falou, irmão, nós precisamos estudar Apocalipse. Nós vamos agendar, vamos marcar uma reunião, vamos estudar Apocalipse. Aí eu falei, estudar Apocalipse é muito importante, mas e para que nós queremos estudar Apocalipse? E aí eu deixo essa consideração para os irmãos, dentro de tudo que eu fico lendo sobre Apocalipse, porque eu já falei isso para os irmãos, e não é falsa modéstia, é que quanto mais eu estudo e mais leio opiniões, menos eu sei. Menos eu sei, e menos eu posso garantir qualquer caminho de ortodoxia. E pensando nisso, eu acho que o inimigo ele faz uma coisa que nos distrai bastante. Toda informação definitiva, ela é absolutamente secundária para nós, e eu vou tentar explicar isso para vocês. Se o Senhor Deus julgasse que o povo dele deveria saber exatamente sobre os arrebatamentos, sobre a tribulação, sobre os períodos, penso eu que o Senhor não teria falado com tantos enigmas e de uma forma tão simbólica para nós. O Senhor não faria essa pegadinha conosco. O Senhor Deus ele não daria alguma coisa que seria vital para a nossa fé de uma forma tão difícil de se compreender, de maneira que tantos irmãos sérios que se afadigam estudando têm caminhos tão diferentes de interpretação. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente perde o mais importante do livro de Apocalipse. O espírito, né, do livro, o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. É isso que o livro fala. Então, todo mundo que estuda Apocalipse vai concordar que há um arrebatamento da igreja. Se é antes da tribulação, se é no meio da tribulação, se é depois da tribulação, ninguém pode garantir. Sinto muito, ninguém pode garantir. Quando for, nós vamos ver o que vai acontecer. Mas haverá um arrebatamento da igreja? Todos concordam com isso. Todos concordam que haverá uma tribulação sobre essa terra. Todos concordam com isso. Todos concordam que o Senhor Jesus reinará sobre essa terra. Todos concordam que haverá um fim da consumação dessa tirania satânica.
Todos concordam que o Senhor Jesus é o grande vencedor. Todos concordam que Ele está sentado no trono. Todos concordam que esse é o nosso destino. Então, esses assuntos deveriam ser inegociáveis no nosso coração, e esse assunto de Apocalipse deveria queimar na nossa língua e na nossa expressão de fé. Eu não sei se eu vou ser arrebatado antes, no meio, depois. Eu não sei se o arrebatamento é parcial, mas uma coisa eu sei: o Senhor um dia vai me levar. Vou encontrar com Ele nas nuvens. O que eu acho que acontece às vezes conosco é que a gente começa a discutir um assunto secundário que ninguém pode garantir, aí nós perdemos o mais importante do livro e nós começamos até a ter problema um com o outro. Eu não acredito que você pensa assim, não, você não acredita que você pensa assim, e nós começamos a discutir para saber quem que é o besta na história. E aí eu acho que a gente perde o mais importante. Irmãos, a minha sugestão aqui, muitos já tentaram falar de quem que é essa Babilônia, essa cidade, né? Poxa, alguns já falavam que era até a reconstrução da Babilônia literal, lá no Iraque, que está no meio do nada, num deserto. Alguns falaram que isso aqui seria reconstruído. Nós estamos em 2022 e está longe disso acontecer. Essa Babilônia já se consumou uma profecia de Isaías 13. O Senhor fala: eu vou te destruir e nunca mais fará morada em você. Essa Babilônia física, estrutural, geográfica. Alguns vão falar que essa Babilônia é Roma, alguns vão falar que essa Babilônia é Jerusalém, alguns vão falar, aí já dá uma espiritualizada um pouco melhor, né? Que é muito agressivo, vai falar que essa meretriz aqui é a Igreja Católica. Alguns vão falar que essa meretriz aqui é o cristianismo, né, que apostatou. E eu acho que nós deveríamos talvez buscar os princípios bíblicos. Eu acho que o desafio nosso é entender o princípio bíblico. Será que existe algum princípio que nós não podemos perder de vista aqui? Porque nós poderíamos agora ficar discutindo, acho que é Roma, porque a meretriz está sentada sobre 7 montes. E aí o outro fala, não, eu acho que é o Papa, e a besta. Não, irmãos, o que eu acho que é importante nós percebermos é que existe um sistema que seduziu todo o planeta. A Bíblia vai dizer claramente no capítulo 17 e 18 que todas as nações e reinos desse mundo estão sob a sedução, sobre a influência dessa prostituta. Então, no versículo 1 do capítulo 18, quando João entende que aquela meretriz é uma cidade, e aí talvez nós poderíamos fazer a mesma ilação que acontece em Apocalipse 21. Os irmãos lembram lá em Apocalipse 21, quando o anjo vem e fala para João, vem, mostrar-te-ei a esposa do Cordeiro. Então o anjo me levou para um alto monte, e quem que eu vi? Eu vi uma cidade descendo do céu, a Nova Jerusalém. Então, a Bíblia fala, aí você fala assim, não entendi, é a esposa ou uma cidade? É porque talvez nós poderíamos concluir que uma das formas que a Bíblia tem de interpretar essas situações é, espiritualmente, a igreja é como se fosse a esposa, a que se unirá com o Senhor Jesus por toda a eternidade numa relação de amor, figura de casamento. Mas no testemunho da dimensão do governo dos homens, a esposa do Cordeiro é uma cidade. Por quê? Porque a cidade é onde as pessoas na terra enxergam limites, legislação, enxergam governo, enxergam portões, enxergam diretrizes. Então, me parece que as Escrituras estão falando assim, espiritualmente a Babilônia ela é representada por uma prostituta. Mas na dimensão humana, do governo dos homens, ela é uma cidade. É uma cidade que seduz e governa todas as nações. Então, no versículo 1, João fala assim, depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz dizendo, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e de toda espécie de ave detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados.
Então, irmãos, é aquela discussão que nós temos feito algumas vezes. Aqui eu não leio em Apocalipse que a influência do sistema demoníaco, da sedução das nações, vai deixar qualquer país desse mundo fora dessa situação. A Bíblia não fala que muitos países e nações serão seduzidas, menos um país da América Latina, menos os Estados Unidos, menos... Os irmãos percebem que o que está se aproximando profeticamente de nós é um absoluto controle satânico dos reinos, dos governos, dos impérios dessa terra. Não há expectativa no Brasil, irmãos, deixa eu ser claro nisso para os irmãos, na fé e na compreensão que eu tenho das Escrituras. Não há salvação para o Brasil, nem para os Estados Unidos, nem para a Argentina, nem para a Nigéria, porque o que há profeticamente dizendo é que esse espírito que é a mãe de todas as abominações, misturas, contaminação, ela tem um alcance em todo o planeta. Não tem um lugar nesse mundo que você vai se esconder dessa influência. Não há um lugar desse mundo que você fala assim, não, se eu viajar para tal lugar, o espírito da nossa era não me alcança. Essa meretriz, ela está sentada sobre todas as nações. E ela seduz todas as nações. Por isso que, na minha opinião, aqui não podemos interpretar a Babilônia como uma cidade geográfica. Porque a gente perde o sentido. Sair do meio dela, povo meu, tá bom, eu não estou em Roma. Se Roma é Babilônia, estou tranquilo, eu não estou em Roma, certo? Ou no Iraque, se fosse a cidade reconstruída da Babilônia, sair do meio dela, povo meu, para que vocês não se tornem cúmplices dos seus pecados. Eu vou ficar preocupado se Babilônia for Belo Horizonte, porque eu estou em Belo Horizonte. Óbvio que não faz sentido isso para nós. O que o Senhor está nos mostrando existe uma influência espiritual, e essa influência propõe um testemunho, propõe um estilo de vida onde os homens podem viver nele, habitar naquilo, descansarem naquilo. Sai disso. Não viva se submetendo à grande meretriz, porque ela vai cair. E dentro da realidade que a Babilônia nos propõe, ela naturalmente, ela se torna covil de espíritos malignos, ela se torna esconderijo de demônios, ela se torna um lugar onde as aves, figura na Bíblia, né, de anjos e demônios que estão nas regiões celestiais, que voam para baixo, todo tipo de ave detestável, ela repousa na Babilônia. Então, irmãos, o que o Senhor está dizendo preste atenção, há um reino que está influenciando todo o planeta, há uma influência maligna que, na própria proposta dela, ela atrai tudo que é de ruim que pode existir. Demônios, aves detestáveis, espíritos malignos, e você precisa sair desse sistema. Você precisa que seu coração se aparte dessa proposta, desse estilo de vida. Primeiro, porque não vem do Senhor. E segundo, porque já foi decretado, vai cair. É muita burrice nossa investir em alguma coisa que está falida. E aqui, na continuação do texto, olha, se os irmãos, depois lendo o texto, percebam como que uma das coisas que a Babilônia oferece para as nações, com essa mente da meretriz, é enriquecimento, é entretenimento, é uma vida de prazeres terrenos, mas vai acabar. Isso é difícil para nós, se não for difícil para você, é difícil para mim. Entender que todas essas coisas vão passar. Então, ou o Senhor vai me chamar para o reino eterno, ou eu vou morrer. Mas em uma dessas duas situações, quando eu desencarnar desse corpo natural, todas essas coisas vão ficar para trás. E que me parece que o Senhor está tentando dizer e tudo que ficou para trás e que pertence a esse mundo é palha, é joio, não tem utilidade eterna para mim. Sabe o que vai acontecer com isso? É fogo. Eu vou sapecar fogo em todas essas coisas. Porque olhe para mim, eu sou aquele que na minha pá, eu vou limpar completamente a eira desse mundo. Eu vou acabar com tudo que é impuro, tudo que é inútil, tudo que não tem valia, tudo aquilo que agride a glória de Deus. Eu farei isso. A igreja, como peregrina, deveria se nutrir dessa informação
temer essa palavra, ouvir esse conselho, sai disso, povo meu. Você não foi destinado a essa realidade, você não foi chamado para se tornar cúmplice desse sistema, desse modelo de existir como ser humano. Então, na continuação do texto, no versículo 7, vai falar: quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque, que diz ela consigo mesma? Estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia, sobrevirão seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, versículo 9, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o seu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carros, escravos e até almas humanas. Acabou. Acabou. Acabou a sedução satânica, a prostituição desse mundo. Acabou. Não tem mais essas coisas. E não é interessante, duas coisas que estão no final da lista: escravos e almas humanas, porque são duas coisas diferentes. Porque no sistema maligno que opera nesse mundo, há escravidão, há opressão tirânica e opressora de uma raça ou de pessoas mais poderosas que escravizam outras pessoas, mas também há um comércio de almas. Não é a mesma coisa. A escravidão e almas humanas aqui são duas coisas diferentes. O comércio de almas humanas é a tragédia da nossa vida, a gente vender a nossa alma para esse estilo de vida. E aí alguém vai falar: eu não vendi minha alma para o diabo, né? Achando que vender a alma para o diabo é a gente ir numa encruzilhada e fazer aqueles passos, aqueles rituais, beber o sangue da galinha, comer pipoca. Não, irmãos. Essa é a insistência que o Senhor fala lá em Mateus 6, você não pode servir a dois senhores. Quando o melhor da sua vida, o melhor do seu coração, você coloca para um estilo de vida que é acumular, conseguir recursos e viver nessa terra, é como se essa Babilônia, ela está comercializando a sua alma. A alma humana, aquilo que o Senhor Jesus pagou um preço, aquilo que o Senhor Jesus te tirou desse império, e te convida a viver numa outra realidade, e eu me vendo a uma proposta que vai acabar com a minha saúde, vai acabar com o meu casamento, vai acabar com a relação minha com meus filhos, vai acabar com o meu ministério entre os irmãos, vai acabar porque eu não tenho tempo, eu não tenho condição, eu me vendi para essas coisas. Só que a Bíblia está dizendo, irmãos, as nações vão chorar porque acabou a prata, o bronze, tudo que nós lemos, os perfumes e os prazeres, e continua o texto, versículo 14, o fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu, se apartou de ti, e para ti te extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando e dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. Versículo 19, final dele: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Em uma só hora. Quando o Senhor pegar a sua pá, se manifestar nessa terra e falar: chegou a hora de eu limpar a eira. Os irmãos lembram aqui Apocalipse 14? Eu vi
um anjo forte falando, caiu a grande Babilônia. E João continua vendo e ele vê um anjo ceifando a terra. Essas coisas necessitam, irmãos, nós precisamos investir tempo meditando nessas coisas. Os irmãos depois leiam Isaías 48. Ali, que também é uma palavra profética do Senhor contra a Babilônia, o Senhor fala, eu estou dizendo para vocês as coisas que hão de acontecer. Eu estou antecipando para vocês, não duvidem da minha palavra. Eu estou dizendo para vocês, creiam nisso. Tudo aquilo que vocês percebem, que é aprazível, que faz parte dessa dimensão terrena, isso vai acabar. Essas coisas não precisam e não devem governar sua vida. Sai disso, povo meu. Não se torne cúmplice dessas coisas. E aí os irmãos conseguem perceber essas advertências do Senhor ali que lemos em Lucas 17. O Senhor fala, porque como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, davam-se em casamento. Como foi com Sodoma e Gomorra. Os irmãos leiam depois, Isaías 13, acho que é versículo 9. Quando tem a sentença contra a Babilônia, fala assim, porque com a Babilônia acontecerá o mesmo que aconteceu com Sodoma e Gomorra. O Senhor a transtornará em um só dia. Esse sistema que nós estamos vendo aqui, e é interessante, irmãos, nós não temos tempo para entrar. Mas se os irmãos lerem ali Apocalipse 17, nós vamos ver que o próprio dragão vai se voltar contra a meretriz e vai destruí-la. Porque o dragão quer destruir o ser humano. E enquanto o sistema financeiro, enquanto as riquezas dessas nações interessam ao dragão, ele está nos dando isso e nos seduzindo. Mas quando se aproximar a volta do nosso rei, e a grande tribulação começar a terminar, o dragão vai fazer o famoso tocar terror. E o próprio dragão vai destruir tudo, irmãos. Não haverá futuro financeiro nessa terra, não há banco, patrimônio, casa, fazenda, sítio, previdência privada, GPS, nem sei os termos, não vai ter, irmãos. Não é isso também que vai falar ali em Apocalipse 13? Conhecemos tão bem. João fala, haverá um dia que ninguém, nem o mais novo, nem o mais velho, nem o pobre, nem o rico, ninguém comprará, nem venderá nada, se não tiver a imagem e o sinal da besta. Então, o que nós percebemos que o Senhor tem tentado insistir com o seu povo? Não coloque o seu coração nessas coisas. Não deposite sua confiança nessas coisas, porque haverá um dia que Mamon, ele se prostrará diante do dragão, que é Satanás, e falar, todas as riquezas das nações eu te dou. E tudo aquilo que nós ficamos anos trabalhando, nós vamos ter um dilema ético. Ou eu vou aceitar, me sujeitar e colocar na minha fronte a marca da besta, ou eu vou ter que abrir mão de todas essas coisas. Então, irmãos, o Senhor, Ele tem nos falado. O Senhor não está oculto, o Senhor não está em segredo, o Senhor não está deixando essas coisas veladas para que nos peguem de surpresa. O Senhor tem insistido com o seu povo, sai disso, povo meu. Tão linda a continuação do texto, os irmãos continuem lendo depois. Porque ao mesmo tempo que as nações, os reinos, estão desesperados, vendo a queda de tudo aquilo que eles acham que é aprazível e tudo aquilo que os enriqueceram, nós começamos a ver os exércitos do céu louvando o Senhor e falando, acabou, chegou o fim. E se temos essa mulher vestida de vermelho, adornada, bebendo num cálice o sangue dos santos, ali em Apocalipse 17, chegamos aqui em Apocalipse 19 e João viu outra mulher, vestida de linho fino, que são os seus atos de justiça, e as bodas do Senhor chegando. Então é como se o Senhor falasse assim, ó, você tem dois testemunhos espirituais nesse mundo hoje, os opulentos, aqueles que baseiam a vida na luxúria, no prazer dessa vida, no prazer dessa carne, no prazer dessa terra, que quando sentam, falam, viúva não sou, pranto jamais hei de ver. E nós temos a esposa do Cordeiro, se preparando e se ataviando para as bodas. Então, o que nós precisamos entender é que não dá para andarmos nos dois caminhos ao mesmo tempo. Isso é sério, irmãos, isso não é pequeno. Isso é definitivo para nós. Talvez seja isso que Paulo está querendo dizer lá em 1 Coríntios 3. Lá lembra o versículo 13?
Lá em cima, Paulo começa essa figura falando, ó, um planta, o outro rega, o outro colhe, porque todos nós somos lavoura de Deus. E aí Paulo começa a dizer, irmãos, versículo 13, manifesto será a obra de cada um de nós, porque essa obra passará pelo fogo. E aí nós conseguimos perceber, se de repente eu investir a minha vida em coisas, acumulando patrimônios, que eu não sei se são celestiais, acumulando energia em coisas que o Senhor fala assim, agora vai passar pelo fogo, porque a minha eira, eu deixarei ela completamente limpa. Agora, se o que você fez foi palha, vai desaparecer. Você jogou fora os seus melhores anos, você jogou fora suas melhores lágrimas, você jogou fora seu suor, você jogou fora seu projeto de ser um servo do meu reino, jogou fora. Não tem continuidade. E eu já estou avisando, não há exceção, porque tudo aquilo que vem da Babilônia será queimado, será destruído. Então nós temos esse paralelo com Noé e Ló, e é uma realidade para nós, porque o que há de acontecer em breve nesse planeta, o que aconteceu com o dilúvio é uma figura do que em breve há de acontecer nesse planeta. Só os irmãos lerem, por exemplo, 2 Pedro capítulo 3. Porque se no passado esse planeta veio o juízo de Deus por meio das águas, ainda falta um juízo de Deus, que virá por meio do fogo. O Senhor passará esse planeta pelo fogo. A visão ali de Apocalipse 18 é que um anjo vem com uma pedra enorme e joga sobre essa Babilônia que cai no abismo e fala, e isso aí, ó, jamais será achado. Chegamos em Apocalipse 21 e nós temos essa promessa que deveria esquentar nosso coração. Acabou a lágrima, acabou a dor, acabou o luto, acabou a morte, porque as primeiras coisas passaram. Todas essas experiências, irmãos, que vivemos na terra, na nossa carne, elas vão passar. Deveríamos desenvolver nossa espiritualidade em direção à Nova Jerusalém, irmãos. Nós deveríamos desenvolver uma realidade de vida que aponta para a eternidade de Deus e não se apega às coisas dessa vida, desesperado pelas coisas dessa vida, julgando que essas coisas nos definem. O Senhor já avisou, o Senhor já decretou, o Senhor já profetizou, vai passar. A Babilônia vai cair e eu estou te falando, sai disso. Lembrai-vos da mulher de Ló, não quis sair, morreu ali, no meio daquela consumação. Lembrai-vos da mulher de Ló. Eu vou condenar, eu vou trazer meu juízo. E o que me parece que acontece conosco, o Mateus falou dessa hipergraça nessa manhã, né? Passou de passagem, mas eu tenho essa sensação comigo, irmãos, eu não sei você. Às vezes eu fico pensando que eu posso ser o último biscoito do pacote e achar que as sentenças que o Senhor proferiu não vão me atingir. Irmãos, não haverá acepção de pessoas. O Senhor, quando se manifestar aqui, Ele vai trazer seu juízo. E tudo que eu fiz, que não tem valor eterno, vai ser queimado e desaparecerá. Que o Senhor possa conquistar nosso coração, que sejamos como Noé, irmãos. Noé é essa figura tão linda disso. Lembram de Hebreus 11:7? Quando o escritor de Hebreus vai dizer que pela fé Noé foi divinamente advertido sobre coisas e acontecimentos que ainda não se viam, mas sendo temente a Deus, aparelhou para si e para a sua família uma arca. Qual que é o nosso problema? Qual que é o nosso paralelo aqui que nós poderíamos fazer? Eu encerro essas 4 sessões com essa reflexão. Porque, lembra quando a gente falou na primeira reunião, todos aqueles que querem ser deuses ou senhores da nossa vida, eles exigem adoração e nós podemos adorá-los ou profaná-los. Como que Israel e como que nós profanamos o Senhor, o único Deus verdadeiro? Como que nós profanamos o Senhor Deus e o seu testemunho? Lá em Hebreus 3:4, vai dizer que é pela incredulidade. Porque o justo vive pela fé. O justo vive para aquilo que ele toma posse e ele fala, eu creio, Senhor. Eu creio. Noé creu no dilúvio. Nunca tinha chovido nesse planeta. Como até hoje esse planeta nunca foi destruído pelo fogo, certo? Mas eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor trará juízo nesse planeta. Eu creio que o sistema está condenado.
Eu vou sair disso. Porque se eu creio nisso, não tem jeito. Né? É o exemplo também que Mateus deu nessa manhã. Se eu vou num especialista, se eu vou num médico que estudou 30 anos, sabe tudo sobre aquele assunto, e fala, Pablo, se você continuar fazendo isso, você vai morrer. Se você fizer isso, você vai ser salvo. Aí eu olho para ele e falo, acho que não. Mas de onde eu tirei meu acho? Ou se não, eu posso até falar, não, eu não acredito em você, eu não coloco em você minha fé. Eu vou fazer o que eu acho que é melhor para mim. E é nisso que nós profanamos o Senhor Deus. Por isso que o escritor de Hebreus fala assim, aqueles que morreram no deserto, Hebreus 4, versículo 2, aqueles que morreram no deserto, assim como nós, também ouviram as boas novas de Deus. Mas o que aconteceu com eles? Aconteceu que aquilo que eles ouviram não veio acompanhado de fé. Então se tornou infrutífero. Irmãos, considerem isso, não é porque eu estou falando, mas se você for embora para casa e falar, não, peraí, esse mundo vai ser destruído? Esse mundo está condenado? Esse sistema aqui é um sistema contrário à santidade de Deus? Não, eu não posso ter a vida que eu tenho. Eu tenho que tomar posição. Eu não posso ser cúmplice dessas coisas, eu tenho que tomar uma decisão. Mas, se nós não somos surpreendidos pela fé que muda a nossa vida, então nós continuamos sabendo essas coisas, e essas coisas não têm poder para mudar a nossa vida. E é isso que acontece com o povo que morre no deserto. Hebreus 3 e 4. Visto que eles foram incrédulos, Deus prometeu e eles não acreditaram. Deus falou, resista só por mais um pouco de tempo, porque eu estou voltando, e comigo tem o galardão. E quando o fogo passar pelas obras e decisões que você tomou na sua vida, tudo aquilo que foi feito fundamentado em Cristo, brilhará por toda a eternidade. Mas eu não acredito nisso, irmãos. Eu não acredito nisso porque as minhas obras não indicam isso. Eu sei isso, mas amanhã eu vou correr atrás da música, da comida, da bebida, dos prazeres dessa terra. Então comiam, bebiam, plantavam e edificavam, até que Sodoma e Gomorra foi destruída, até que o dilúvio veio. Somos nós, irmãos, nós somos essa palavra profética, está sobre nós. Noé não é uma coisa distante, que não se aplica à nossa realidade. Como foi nos dias de Noé, assim será na volta do Filho do Homem. Como foi com Sodoma e Gomorra, assim será quando o Senhor voltar. Então nós não podemos falar para o Senhor que nós não estamos sendo avisados pela sua palavra. Nós não podemos falar para o Senhor que nós não sabíamos que Ele tem insistido para sairmos desse sistema confuso, babilônico, que nos dá riquezas, prazeres, mas que isso não se sustenta. E isso não será mantido na casa de Deus. Que o Senhor fale aos nossos corações. Nós temos esses dois contrapesos e nós precisamos decidir. Sermos como Noé, que foi divinamente instruído e sendo temente a Deus, creu. E a vida de Noé não deve ter sido fácil não, irmãos. Não romantiza a vida de Noé, não. Porque enquanto estava todo mundo comendo, bebendo, vendo futebol, trabalhando fazendo festa, Noé ia lá para a floresta cortar árvore, pegar madeira, lixar madeira, preparar a arca dele. E todo mundo olhava para ele e falava assim, ó, biruta, doidão, que vida é essa? Você não vai curtir essas coisas? Você não vai viver? Eu falei, não vou porque Deus me revelou, isso aqui vai ser destruído, e eu tenho que preparar a minha salvação. Não vou ser cúmplice dessas coisas, eu vou armar e preparar a minha salvação para que quando o Senhor se manifestar, eu não participar desses flagelos. Mas nós sentamos, fazemos uma rodinha, falamos do dilúvio, falamos que o Senhor vai trazer juízo, e nós não mexemos um dedo para preparar e aparelhar nossa arca. E essas coisas virão contra nós. E essa é a sentença de Deus contra o seu povo que não tem ouvido a sua voz. O Senhor não está brincando e o Senhor não é Deus de brincadeira. O Senhor não está brincando com respeito às suas sentenças. Sai disso, povo meu. Não seja cúmplice dessas coisas. Não ame as coisas que eu odeio. Aprenda esse caminho de se revestir de Cristo e esperar a volta dele. Então, o exercício que nós fazemos tantas vezes é
Você acha que Noé, quando estava preparando a arca, ele não olhava todo dia de manhã para o céu para ver se ia começar a chover? Claro que sim, porque a vida dele era isso. A vida dele era aguardar o Senhor. A vida dele era esperar o Senhor. Agora, aqueles que estão com as pernas para cima, rindo de Noé, por causa das escolhas e da santidade dele, quando começou a chover, o que eles fizeram? Quando começar a chover, o que nós vamos fazer? Quando as trombetas começarem a tocar, o que vai acontecer conosco? Quando a gente olhar o nosso Senhor com a sua pá na mão, o que nós vamos fazer? Eu vou juntar aqui, Pablo, todas as suas obras e vamos ver. Elas vão ter que passar pelo fogo. Tudo que não foi para mim vai ser perdido. Que o Senhor fale aos nossos corações e que sejamos, nós falamos isso há pouco tempo, lá de Hebreus 11 também, sejamos como os patriarcas, que viviam nessa terra, dando testemunho, que esperavam uma outra cidade, onde Deus é o arquiteto e edificador. Nós olhamos para esse mundo e falamos, aqui não é meu lar, aqui não é meu lugar, eu sou peregrino nessa terra, Deus está construindo uma nova cidade, um outro lugar, um outro testemunho, e eu pertenço a esse testemunho. Então, enquanto eu viver nessa terra, eu serei um sabotador da Babilônia. Eu serei alguém que destrói a obra maligna, iníqua, injusta da Babilônia. Por isso que eu falei para os irmãos que a oferta que nós podemos dar também serve como um sinal escatológico. Ele é um sinal escatológico. Alguém fala assim, não, mas como é que você está tão desprendido de dinheiro? E cada vez que você oferta, você dá esse testemunho, porque esse mundo está condenado, porque as coisas desse mundo não prosperarão, e eu estou investindo, e eu estou esperando uma cidade que desce do céu. Também palavras ali de Hebreus 13. Nós, porém, aguardamos uma cidade, uma outra cidade. Aguardamos a revelação da Jerusalém celestial, que descerá da parte do Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que talvez a gente volte para casa, como o Mateus falou nessa manhã. Pense nisso, irmão. Talvez hoje, tomando banho, lá na sua casa, quando você entrar no seu quarto, fala, Senhor, eu quero ver. Eu não quero ser cego, Senhor. Abre os meus olhos. Renova em mim minha fé, na legitimidade da Tua palavra, no compromisso com as coisas do Senhor. Livra-me da religião, do acúmulo de conhecimento e de informação. Me livra, Senhor, de me contentar em ser morno. Me livra, Senhor, de olhar mandamentos humanos, tradição humana. Senhor, expande. Eu quero ver, Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando o Senhor se apresentar, eu quero estar preparado. Eu quero estar trabalhando para a Tua cidade, e não para a cidade dos homens. Que o Senhor fale aos nossos corações.